Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 137 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso nós nos aprofundamos em temas relevantes como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje o tema é sobre liderança em data centers e o protagonismo da América Latina na revolução da inteligência artificial. O nosso convidado assumiu a posição de CEO em janeiro de 2025, liderando uma empresa que opera em 5 regiões, em cinco países da região da América Latina, melhor dizendo, Argentina, Brasil, Chile, México e Peru, com foco em soluções de colocation e projetos hyperscale personalizados. A companhia destaca-se pela combinação de tecnologia de ponta, práticas sustentáveis e densidades elevadas para o workload de inteligência artificial. Ao longo de 2025, a empresa vem avançando em parcerias para energia renovável, consolidando-se como um dos players mais ágeis do mercado latino-americano. O canal O Executivo tem a grande honra de receber o CEO da Nextremes Data Centers, Serafim Abreu Júnior. Serafim, seja muito bem-vindo. Silvio, muito obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar com você, com a tua audiência. Bom dia a todos. E vamos bater esse papo aqui. Vamos lá. Olha aí, eu falava um pouquinho antes de começar com o Serafim, como eu vim da área de computação, eu estava lembrando, né, Serafim, que a última venda que eu fiz, ainda na área de computação, no final de 1999, antes daquela grande crise, foi para a Divel, justamente que ela estava fazendo data center, estava comprando ali, acho que 600 servidores, era uma operação bastante grande. Então, para mim, é um prazer estar conversando com você, principalmente nesse momento que se fala tanto da importância dos data centers para a inteligência artificial. E eu queria começar perguntando sobre a sua trajetória, né? Porque você começou como auditor na IBM, como auditor interno em 98, e evoluiu para papéis de liderança regional na América Latina. Eu queria saber como que foi esse início da sua trajetória no setor de tecnologia e infraestrutura e o que te motivou a se dedicar a isso. Não, maravilha. Na verdade, eu acabei indo para a auditoria um pouco por acidente, né? Porque eu sou formado em administração, economia e marketing e acabei indo para a área de auditoria interna por um convite do CFO da IBM na época, né? Sim. Que identificou em mim algumas características que poderia desenvolver nessa atividade de auditoria interna. Então, eu fui para Nova York, né? Passei 3 anos em Nova York e tive uma vida bastante cigana, né? Eu passava um mês morando em cada país, né? Durante 3 anos eu vivi essa vida. Para mim foi um MBA aí pago na época pela IBM, porque propriamente eu conheci todas as áreas de negócio, todas as áreas de back-office, todas as áreas de infraestrutura da companhia, e que me alavancou muito na minha carreira durante esse tempo todo que eu fiquei, né, com a IBM. Bom, então, na verdade, você desde o começo você já teve uma carreira de tal forma que você acabou aprendendo de uma forma abrangente todos os setores e todas as questões em vários países, desde o começo, então, né, Serafim? Exatamente. Eu tive né, a vantagem de ter passado pela auditoria interna, né, porque me deu muito conhecimento sobre como a empresa funcionava. Sim. Depois da auditoria interna, eu assumi a área de tesouraria da IBM no Brasil, ainda quando a sede era no Rio de Janeiro. Logo depois, a sede foi transferida para São Paulo e eu assumi a área de preços, que era uma área de apoio ao negócio, né, onde a gente desenvolvia todas as ofertas, fazia todas as negociações com os clientes. Então, eu saí de uma posição muito de back-office, eu fui muito para o front-office, né, podia trabalhar junto com o time de vendas. Fui promovido, né, então eu fui promovido para ser executivo da área de preços da América Latina, né, então fui um dos executivos mais jovens aí da companhia. E logo depois eu fui para sair das áreas de suporte e fui para as áreas de negócio, né? Então assumi uma função importante na área de infraestrutura digital. Naquela época a IBM fazia muito outsourcing de grandes data centers, então assumia toda a parte de tecnologia dos clientes. E logo depois tive várias outras oportunidades na IBM, por isso que eu falo, eu passei 25 anos na empresa e nunca me cansei. Imagino. Porque eu tive tantas oportunidades, tanto na área de finanças quanto na área de negócio, que foram moldando um pouco quem sou eu hoje, né? Então, passei também por uma joint venture da IBM, né? Fui CEO dessa joint venture, uma joint venture totalmente inovadora para os padrões da IBM,
né, uma parceria da IBM com a Caixa Econômica Federal. Então, você imagina, uma empresa americana com uma empresa do governo brasileiro, numa época bastante conturbada, que foi a época do governo da Dilma. Então, 2014, esse negócio na Bahia. Depois liderei a área de BPO, né, de terceirização de processos, né, na América Latina. Então, tinha clientes internacionais, clientes nacionais, operando uma unidade de negócio que tinha mais de 4.000 colaboradores. Depois eu fui convidado para assumir a área de finanças na IBM Brasil como CFO. Né? Era um job que, desde quando eu comecei em finanças na IBM, eu sempre tive essa ambição, né, de me tornar o CFO da companhia. Fui o CFO da companhia por 3 anos na IBM no Brasil e logo fui promovido para ser o vice-presidente de operações e estratégia na América Latina. Tá? Então, esse foi o meu último cargo com a IBM. Depois de 3 anos, eu decidi fazer um movimento de carreira. Eu achava que era importante eu conhecer outras coisas, outras oportunidades. E aí foi quando a primeira vez eu tive contato com o mercado de colocation. Né? Porque eu sempre trabalhei na área de infraestrutura, sempre trabalhei na área de negócio, trabalhei na área de consultoria, trabalhei muitos anos também nas áreas de finanças, mas eu tive a oportunidade de formar uma empresa, né, na área de colocation. O nome dessa empresa é Scala. Então, eu deixei a companhia junto com outro executivo e a gente montou uma equipe. E o primeiro movimento que a gente fez na época foi justamente comprar os data centers da Waldível. Foi isso? Olha só. Exatamente. Então, daí a gente tem essa conexão. E foi um movimento muito importante, porque a gente precisava de um seed asset aí para entrar nesse mercado. Era um ativo que um dos meus sócios já conhecia bastante bem. E então a gente fez a diligência e fez a aquisição desse data center, e daí a empresa foi crescendo. E aí logo eu comento um pouco mais sobre o crescimento da Scala. Não, com certeza. E eu posso imaginar como a IBM foi uma grande escola para você, sempre uma empresa muito admirada pela formação dos seus executivos. E apesar aqui, vamos falar bastante sobre a empresa, mas sobre a sua empresa, é claro, mas eu queria saber, nessa sua trajetória, qual o estilo de liderança que você desenvolveu ao longo do tempo e se você tem um líder de referência, um líder que você considera um modelo. Essa é uma ótima pergunta. Eu sempre desenvolvi um estilo de liderança onde eu provejo a direção, né? Você dá a direção para a organização, né? Você define quais são as prioridades muito bem definidas. Né? Prioridade não pode ser uma lista de 10, tem que ser uma lista com menos de 5. Então, senão ninguém entende. Né? E quando você define estratégia, tem que ser uma estratégia que tem que ser compreendida por todos. Né? Ela não pode ser uma estratégia que fica só no C-level da companhia. Então, quando você define as prioridades, fica muito mais fácil comunicar e colocar todo mundo na mesma direção. Então, eu me caracterizo como um líder que define muito bem as prioridades, define muito claramente as prioridades, e depois eu me considero um líder servidor, ou seja, eu trabalho com as pessoas que trabalham comigo para fazer com que elas tenham o melhor da sua performance. Claro, na direção que nós havíamos definido. Então, é muito importante que a direção seja muito bem definida e que eu consiga, depois, apoiar toda a organização para que eles possam atingir esses objetivos e ter a melhor performance possível. Sem dúvida. Eu acho muito interessante você falar isso, de você definir a direção e ser um líder servidor, porque muitas vezes, assim, eu observo, principalmente na área de computação, né, muitos líderes que são extremamente acabam saindo do nível estratégico e vão muito aqui embaixo, né? E para que isso não aconteça, realmente você precisa definir a direção, como você muito bem falou, e dar as condições para as pessoas liderarem aquilo que você precisa, né? Vou deixar, inclusive, aqui embaixo. Bom, a maioria das pessoas conhece o conceito do líder servidor pelo livro do J.C. Hunter, né? Do Monge Executivo. Mas é um conceito que vem do Robert Greenleaf, lá atrás, dizendo que justamente o líder servidor é aquele que serve para transformar os outros em líderes. Então, eu acho que é uma liderança importante, principalmente no Brasil, que a gente tem tantas dificuldades na formação do executivo. E algum líder específico que você gostaria de citar como modelo? Tem 2 líderes na minha cabeça, Silvio. Um que é uma pessoa com quem eu trabalhei muitos anos na IBM,
Hoje ele Sim, é executivo na Microsoft, que é o Rodrigo Ked. Eu trabalhei sim. muitos anos com o Rodrigo. O Rodrigo é um cara brilhante, é um cara que tem um pouco dessa característica, né, de criar a direção e criar, né, as condições para que todo mundo possa chegar lá. Só que o Rodrigo é um cara muito bom de cliente, né, e ele tem uma carreira também muito parecida com a minha, onde ele navegou tanto em finanças quanto nas áreas de negócio. E o fato de você ser bom com o cliente, você entender como é que a companhia funciona, para você poder facilitar o caminho, né, de poder ter excelência, né, como você serve o cliente, isso aqui vira uma ferramenta muito importante, principalmente quando você trabalha em empresas muito grandes, né, como a IBM, como a Microsoft, enfim. Sem O dúvida, sem Rodrigo dúvida. Ked é um cara que eu admiro muito, é um cara que teve um impacto muito grande na minha carreira. Uhum. E agora, olhando fora, né, dos líderes tradicionais, me impressiona muito o Jeff Bezos, né, Já fez, da da AWS, Amazon. da Amazon, e ele coloca o cliente como centro de tudo, né? Então, para Uhum. mim, não tem nada mais importante, principalmente agora, no mercado que eu sirvo, que é um mercado que você tem uma quantidade de clientes limitada, né? Sim, sim. Todo mundo está disputando pelos mesmos clientes. Então, né, como você serve o cliente, né, a relação com o cliente, a flexibilidade que você consegue oferecer para o cliente, né, a disposição que você tem para o cliente, né, e buscando entender sempre o negócio do cliente para ver como você consegue agregar mais valor nessa cadeia, é Uhum. muito importante. Então, é assim que Sem eu dúvida. pretendo me diferenciar e é assim como a gente se diferencia de fato na Nextstream. Sem dúvida. E acho que esse conceito, né, de você servir a formação dos seus líderes e aos clientes acaba premiando realmente toda a forma de vocês atender o mercado. Eu já fiz Bezos, sem dúvida, eu vi recentemente uma entrevista dele, eu não sei se a entrevista é recente ou não, mas me chamou muita atenção ele falando que muitos perguntam para ele o que vai mudar no futuro, né? E ele falou, olha, o que vai mudar eu não sei, porque não é isso não é por aí que eu tomo a decisão. Eu tomo decisão baseado naquilo que não vai mudar, né? Então ele fala que nenhum cliente vai pedir para você oferecer serviços e produtos mais caros ou então ser mais lento na sua entrega, né? Então você tem que focar aquilo que não vai mudar para definir a sua estratégia de longo prazo. Eu achei a resposta dele sensacional. E Serafim, Sensacional. diz uma coisa, para quem não está familiarizado com a Nextstream, eu queria que você falasse um pouco sobre a empresa, sobre o que ela oferece em termos de tecnologia para data centers e principalmente para colocations, quais são os principais diferenciais e quem se beneficiaria muito de contratar a Nextstream para essas duas funções, Legal. principalmente. A Nextstream, tem muito prazer de falar sobre ela, porque ela é uma operadora de data center que já opera há mais de 20 anos nesse mercado. A Nextstream 20 anos? ela nasceu de um carve-out dos data centers da Telefônica, né, que Ah, foram Telefônica um dia. Em 2019, a Telefônica decidiu fazer esse spin-off dessa operação. Ela foi adquirida por um outro private equity, né? Você sabe que esse mercado de data center hoje ele é operado por private equity porque, sim, sim, de verdade. fato, os cheques são muito grandes, os investimentos são muito grandes São. e acabou se transformando numa alternativa muito interessante para o mercado de private equity. Uhum. Então, esse fundo adquiriu em 2019, 5 anos depois, a Actis, que é o fundo no qual eu represento, Ah, fez a sim. aquisição da Nextstream no final de 2023 e naquela época chamava Nabiax, hoje em dia chama Nextstream, e a gente batizou a companhia, trouxe todo um management novo para poder fazer esse novo ciclo desse investimento, Uhum. e a gente botou a Nextstream com a nossa cara, né? Então, de Uhum. fato, hoje nós temos clientes hiperescalares, nós temos clientes de enterprise, nós temos clientes da área de retail, e a gente procura servir todos os clientes da mesma forma, com a mesma intensidade, né, com o mesmo carinho. Então, a Nextstream ela Uhum. acaba operando em 5 países, né, como você Uhum. mencionou. Então, a gente está no México, a gente está no Peru, a gente está no Chile, a gente está na Argentina, a gente está no Brasil. E eu diria que o grande talento da companhia, né, além de todo o time executivo que está tocando a companhia hoje, principalmente é o nosso time de operação, né, que já opera há Uhum. muito tempo, né, conhece profundamente os detalhes de cada uma dos países que a gente já tá operando, e o nosso negócio é expandir organicamente. Então,
A Sim, gente sim. tem presença nesses 5 países, a gente consegue atender clientes globais que operam nesses países de uma forma única e integrada, assim como também atender o mercado doméstico. Uhum. E eu vi que você tem uma preocupação muito grande com sustentabilidade e alta densidade de energia. Como é que a empresa ajuda os clientes a escalar operações de inteligência artificial, mas reduzindo custos operacionais, riscos energéticos e pegada de carbono? Eu vi que vocês têm uma preocupação grande com isso, né, Serafim? Mas Silvio, essa é uma preocupação de todo o setor, né? O setor Sim, que antes você tinha um rack que consumia 2 kVA, né? sim. Pré-nuvem, né? Vamos chamar assim, Uhum. pré-cloud. E Sim. você hoje, né, pós-cloud, tem um rack que consome entre 10 e 14, mais ou menos, kVA, e com a inteligência artificial, esse rack vai consumir 60, 90, 100 quilowatts, o mesmo rack no mesmo espaço físico, né? Então você tem uma densidade muito maior de consumo de Sem energia. dúvida. E você traz toda essa preocupação, você vê o boom que teve esse mercado nos Estados Unidos, Sim, né? sim, enorme. Impressionante, né? A corrida de todas as grandes big techs aí através de quem vai ser o vitorioso aí nesse mercado de inteligência artificial. Uhum. Você vê também o surgimento de outras empresas hiperescalares que antes não existiam, né? Empresas que antes forneciam para essa cadeia, hoje também estão operando data centers, também estão investindo Sim. em inteligência artificial, o que é muito importante. Então, a gente tem no Brasil e na América Latina, né, a Axis, ela sempre foi um private equity muito focado na área de energia, né? Ela Sim, sim. nasceu com um foco muito forte na área de energia. No Brasil, ela tem uma empresa chamada Serena, onde ela é investidora, e a Serena é uma empresa de energia renovável. Então, é Uhum. natural que a gente faça uma parceria com a Serena, Ah, né? entendi. Porque existe essa preocupação de todos os nossos clientes, não só os hiperescalares, mas qualquer cliente de colocation, qualquer cliente de enterprise tem essa preocupação do consumo de energia e de onde está vindo essa Uhum. energia, né? Muita preocupação com o meio ambiente, essa é uma preocupação de todo o mercado. Uhum. Temos parceria com uma empresa no México também muito importante, chama Veolia, também uma empresa também do portfólio da Axis, onde a gente tem essa Uhum. parceria no México. A gente tem uma parceria no Chile com a Pelicano, que também é uma empresa do portfólio da Axis. A Axis tem como DNA essa preocupação com sustentabilidade, e isso Uhum. para a gente facilita muito, né? Sim. Usar essa alavanca como uma vantagem competitiva para a gente nesse setor. Uhum. Uhum. E você sente que os clientes realmente valorizam muito isso, né? Você ter essa pegada. Sem dúvida, sem dúvida. Entendi. Porque uma coisa a gente sabe, né? O consumo de energia só vai aumentar, Pois né? é. E o meio ambiente não aguenta mais tanta emissão de carbono, enfim, tanto desperdício na nossa atmosfera, né? Então a gente Sim, sim. tem essa preocupação muito grande, todos os clientes têm essa preocupação muito grande, né? E de Não, sem fato, dúvida. essa parceria que a gente tem com outras empresas do portfólio da Axis traz para a gente uma vantagem competitiva. Entendi. Olha, eu vou aproveitar aqui e deixar um gancho para as pessoas que querem continuar a nossa conversa. Daqui a pouco eu vou fechar aqui para quem está ouvindo a gente no YouTube ou no Spotify. E a Conversa Controversa é uma sessão do nosso podcast onde a gente fala um pouco mais de temas polêmicos ou que tem uma perspectiva que não segue muito mainstream. Então, vou deixar um link para você que está nos assistindo aqui embaixo, para você continuar. Eu tenho umas perguntas para ele nessas questões aqui que eu prefiro fazer lá na Conversa Controversa. Então, fica um link aqui para vocês que querem se aprofundar um pouco mais nessas questões. E, Serafim, uma pergunta para mim é a seguinte, que você opera hoje em 5 países com regulações muito distintas. Como que vocês identificam e capturam oportunidades exclusivas na região? E queria saber também qual que é o papel da tecnologia e da análise de dados nessa estratégia, ou seja, como que você usa a tecnologia para isso? Então, vou responder essa pergunta em 2 partes, né? Primeiro, sobre as questões regulatórias de cada um dos Sim, países, né? Realmente, elas são muito distintas, né? sem Cada dúvida. país tem o seu menu regulatório, seja na parte de obtenção que a gente chama de permissos, né? De obtenção Permisso. de autorizações para você poder operar, seja Sim, questões ambientais, sejam questões de real estate, né? Como você ter as licenças, enfim, seja como a parte de construção, potencial construtivo de cada terreno, enfim, acesso à energia, conexão de energia. O mercado ele tem né? A gente costuma dizer que o produto final é muito simples, né? Você tem espaço, você coloca os servidores dentro desse espaço e garante que ele não vai deixar de operar. Mas até exato. você chegar lá, você tem uma jornada muito grande, Uhum. principalmente nessas questões regulatórias. Então, cada país tem
as suas particularidades. Por exemplo, no Chile, é um país onde as questões arqueológicas são muito importantes, então os ciclos de permissão para você fazer a aquisição de um terreno, né, e para fazer o tratamento desse terreno para futuramente construir um data center é um ciclo bastante longo, tem uma série de limitações, né, onde você tem que respeitar muito essa questão arqueológica da região. O México, essa questão de energia é muito complexa, né, porque a operação toda de energia mexicana ela é monopolizada pelo governo, então você tem um ciclo também muito complexo também para a obtenção dessas autorizações. O Brasil é um pouco mais fácil de lidar, né? A gente está aqui no Brasil, obviamente a gente acaba tendo bastante contato, né, com todos os órgãos, principalmente com o governo, o que ajuda bastante a gente entender aqui os processos e conseguir ter mais celeridade nesses processos. Sim. E é muito, né, dessas questões particulares de cada país. Então, se eu fosse batizar, eu falaria, olha, o Brasil é mais fácil de operar, a gente tem mais facilidade com as interações aqui com os governos. O Chile tem essa questão das autorizações, aí, dos permissos, por conta dessas questões de terreno e arqueologia. Sim. E o México, você tem mais limitações para essa questão de energia. Eu diria são as 3 principais características que a gente tem na América Latina. E esses são os 3 mercados principais, né? A gente está vendo a Argentina agora com esse novo governo, né, gerando muita oportunidade, né? Tem muito entusiasmo hoje com a Argentina. Sim, verdade. Precisa transformar esse entusiasmo em compromissos reais, né? É verdade. Estamos aí nesse caminho para fazer isso. E o Peru é outro mercado que a gente opera, que é muito interessante, né? O Peru tem uma relação muito forte com a Ásia, né? Então você acaba tendo hiperescalares que vêm da Ásia, que tem muito interesse no Peru, por toda a parte de conectividade. E o Peru, a gente acaba tendo um mercado mais simples de operar também, assim como o Brasil. Tá? Então, isso seria mais ou menos o mapa da América Latina em termos de operação. E o fato da gente já estar operando há 20 anos, né? Nós não somos uma empresa que está chegando agora, né, com um PowerPoint embaixo do braço, traz para a gente uma vantagem muito, muito grande, porque a gente já sabe os caminhos das pedras, né? Claro, e a gente está conseguindo fazer com que os processos ocorram de forma mais rápida. Tá? E nessa... E a segunda pergunta é como é que a gente usa a tecnologia, né? Isso, para achar as oportunidades. Esse é muito interessante, porque a gente acabou de lançar o nosso IC2, esse foi como batizamos o nosso IC2. novo Command Center, tá? Que é o Intelligence Command Center. Tá? Por isso que a gente chamou de IC2. Ele é um Command Center que hoje está centralizado no nosso flagship, que fica em Tamboré. Serafim, você estava falando para nós aqui sobre como você usa a tecnologia para encontrar oportunidades em países tão distintos na América Latina. Legal. Bom, recentemente nós acabamos de anunciar, né, o nosso novo Command Center, né, batizamos ele de IC2, de Intelligence Command Center. É um Command Center onde nós vamos operar de forma centralizada, desde o nosso data center flagship em Tamboré, né, onde fica o nosso headquarter. Nós teremos acesso a todos os data centers que nós temos na América Latina. Hoje são 10 data centers nos 5 países, onde nós teremos acesso a todos os pontos de contato, os pontos de falha, os sensores que estão todos espalhados nesse data center. A gente vai conseguir ter o apoio de um técnico 24/7 aqui do Brasil, né, atuando, né, em todos os países, né, todos os data centers, e podendo ter contato não só na questão física, onde a gente vai usar a mão de obra que a gente tem nos países, mas principalmente o monitoramento e o apoio desde aqui. Então, a gente fez o mapeamento de todo o data center. Esses data centers eles têm sensores nos principais equipamentos que podem vir a ter uma falha, e a gente consegue atuar de forma mais rápida e mais eficiente dessa forma. Então, a gente tem uma equipe de monitoramento 24/7, a mesma equipe que atua no data center na parte técnica, né, da operação do data center. Nós temos uma outra equipe também destinada para a parte de safety e security, ou seja, a gente garante toda a segurança, os acessos necessários e, principalmente,
é o controle dos acessos para garantir que somente pessoas autorizadas podem estar ingressando nos data centers. Então, a gente fez esse lançamento agora recentemente, a gente está fazendo isso de forma integrada. Então, você imagina, nós temos 10 data centers que foram construídos em momentos diferentes, né, nos últimos anos. Então, você tem data centers mais antigos, data centers mais novos, e a gente conseguiu integrar isso de uma forma única, onde a gente tem o controle e o monitoramento de todos esses data centers, desde aqui do Brasil, né, no nosso headquarter em Tamboré. Eu imagino quanto que isso dá de velocidade e segurança realmente nas operações, na resposta rápida a qualquer tipo de problema. A gente consegue fazer uma análise preventiva, né? A gente está usando modelos preditivos, né, para poder fazer uma análise preventiva de tudo que ocorre no data center, em todos os equipamentos que suportam a operação crítica, e também na parte reativa, né? Caso venha ocorrer alguma falha, a gente consegue atuar rapidamente e com um técnico altamente especializado para poder resolver aquela falha. E agora que você falou que você tem data centers que são de várias idades, vamos dizer assim, me ocorreu que quando a NVIDIA publicou o último balanço, algumas pessoas questionaram exatamente a questão do tempo que você tem de utilização da tecnologia, que ela fica obsoleta e depois você tem que substituir. Esse tempo realmente ele é bem curto, assim, por isso que é tão intensivo em investimentos e por isso que é mais uma vantagem de contratar, por exemplo, a Nextstream para um colocation, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a principal característica da companhia é a agilidade. A gente consegue montar uma sala que a gente chama de data hall, né, para um cliente de forma muito rápida. A gente consegue alocar os servidores desse cliente nessas salas de forma muito rápida e a gente consegue ter uma relação muito segura, onde o cliente ele recebe também as informações da operação do data center. Então, ele também tem total transparência em tudo que está ocorrendo dentro do data center para garantir também que ele possa fazer do lado dele, né, um modelo preditivo e que ele possa também planejar, né, o refresh tecnológico dos seus equipamentos. Sim, entendi. Puxa, isso é uma grande vantagem mesmo. Eu vi aqui que desde a sua chegada em 2025, a empresa ela anunciou expansões, nova parceria de energia renovável e uma nova central de controle, que foi o que você acabou de descrever. Como que você vê a demanda por data centers na América Latina nos próximos 3 a 5 anos, especificamente para o segmento de clientes e soluções nas quais vocês estão focados? Eu costumo dizer que o mercado ele acontece sempre um tsunami primeiro no hemisfério norte, e depois esse tsunami vai descendo para o hemisfério sul, né? Isso para a gente é um luxo, né? É uma vantagem, porque você acaba aprendendo, né? O que deu certo, o que não deu certo, e você acaba fazendo uso dessas informações, né? Eu vejo o mercado, para os próximos 5 anos, eu vejo o mercado americano chegando a um nível de maturação, né? Eu estou vendo nós aqui na Nextstream, também todo o mercado de data center, né? E também apoiado aqui pelo governo, né? Tem essa história do Redata, a gente espera que o Redata vire uma lei e que isso traga mais confiança para todos os hiperescalares também voltarem a fazer grandes projetos, e dessa vez agora na América do Sul, e principalmente no Brasil. E eu vejo esse tsunami chegando agora nos próximos 3 a 5 anos na nossa região também. Você pegar Brasil, energia limpa, abundante, né? Um mercado onde você tem 250 milhões de pessoas, né? Você tem 40% do PIB centralizado em São Paulo. Então, você tem um mercado muito pujante, né? E que vai, hoje, né, vai ser atendido por esses grandes hiperescalares. Então, eu vejo um apetite muito forte desse mercado descer para a América do Sul. Eu vejo o México hoje, apesar da proximidade com os Estados Unidos, tem questões importantes para resolver no tema de energia, e são temas que você não resolve da noite para o dia. Então, eventualmente, muitas empresas vão pular o México e vão descer para o Brasil. E eu vejo também uma tendência muito forte de empresas que hoje não são hiperescalares e que serão hiperescalares, né? Dado que elas conseguem primeiro ter acesso a capital, né, para poder fazer os investimentos necessários, e também vão entrar nessa briga aí para definir um padrão de inteligência artificial. Então, eu vejo principalmente o Brasil recebendo muito investimento, né, tem esse movimento de apoio do governo do Redata, vejo movimentos na área de energia, né, para reforçar as redes de transmissão, para você conseguir trazer essa energia que é muito produzida no Nordeste também para as áreas do Centro-Oeste, também para as áreas do Sudeste, para as áreas do Sul.
Então, eu vejo o Brasil, principalmente, como um motor de crescimento da América Latina, né? E para nós aqui da Nextstream, a gente tem se posicionado, né? Tem feito os movimentos necessários para poder pegar uma parte dessa demanda que a gente espera vir nesses próximos anos. Entendi. Eu atendo a mineradoras e eu já ouvi muitos executivos reclamando do custo da energia elétrica aqui no Brasil. Mas você está dizendo que, em relação ao México, nós temos uma vantagem competitiva, é isso? Sem dúvida. A energia brasileira ela é muito mais barata que a energia mexicana. Olha só, não Eu sabia. diria que ela é 1/3 do custo da energia mexicana. Tá? 1/3? 1/3. E a energia mexicana, ela é maior parte produzida de forma que não é limpa, né? E o Brasil tem uma matriz energética que É a hoje mais limpa chega a do mundo. quase 90% de energia renovável. Sem dúvida. Então, você tem muita energia sendo gerada no Nordeste, sobretudo na parte solar e eólica. Ainda não é uma energia extremamente atrativa para o nosso negócio de data center, porque você acaba tendo intermitência, né? Então, Sim. você depende do sol, depende do vento, mas você consegue suprir, né, esses períodos onde você não está gerando com energia, por exemplo, energia das hidrelétricas, né? Então você acaba conseguindo capturar também toda essa matriz e toda essa energia que está vindo do Nordeste acaba sendo um reforço, principalmente por aquilo que eu falei no início da nossa conversa, né? Da questão da densidade consumida em cada rack, né? Saiu de 2 kW, foi para 8, foi para 10, foi para 14, e agora a gente está falando de 60, 80, 100, com os servidores de inteligência artificial. Entendi. E é exatamente sobre inteligência artificial a minha próxima pergunta, Serafim, que seria o seguinte, que a inteligência artificial está transformando a própria infraestrutura de data centers. Como que vocês estão usando ou planejando usar a inteligência artificial para otimizar o consumo de energia, a segurança física e a conectividade? E aí, se você me permite, eu gostaria de aproveitar para as pessoas que não estão muito familiarizadas com essa questão. Por que, por exemplo, a pessoa está lá, entra no chat GPT, faz uma pergunta, ou então usa a inteligência artificial, por que isso demanda tanto data centers? Maravilha, eu vou responder a pergunta de duas formas. Né? Internamente, nós estamos usando a inteligência artificial para fazer todos os modelos preditivos, né, para poder fazer as manutenções, para fazer as nossas análises preditivas, equipamentos que eventualmente poderiam ter uma falha. Né? Então, aquilo que eu falei para você no início, a gente tem data centers com distintos graus de idade. Né? E tem equipamentos dentro desses data centers que são de distintas gerações. Então, monitorar esses equipamentos, né, que estão dentro da sua vida útil, obviamente, né? A gente fez muito refresh tecnológico quando a gente assumiu a companhia, mas esses equipamentos, eles precisam ser muito bem cuidados e muito bem monitorados. Então, a gente está usando modelos preditivos, né, de dados nossos e dados que vêm dos fabricantes, para que a gente possa garantir que os data centers venham a operar sem nenhuma falha e que todas as manutenções sejam realizadas em tempo e forma. Né? E caso venha ocorrer alguma falha, a gente consiga atuar de forma muito, muito assertiva para que a gente possa resolver o problema o mais rápido possível. Tá? Então, essa é a primeira resposta para a sua pergunta. A segunda resposta para quem não é familiarizado, né, com esse tema de inteligência artificial, né, esse modelo de inteligência artificial, ele é um modelo que eu vou tentar criar um paralelo aqui com o modelo que você mencionou aí de mineração, né? Então você tem na mineração, para você poder alimentar os fornos, né, de que vão transformar aqueles minerais num ferro, num aço, ou seja, qualquer outra coisa que seja, você precisa ter insumos, né? Você precisa ter os minerais que são extraídos da terra, né, para poder alimentar esses fornos e transformar isso. A mesma coisa funciona com inteligência artificial, né? Os dados hoje, eles são os insumos, né? Você precisa ter alta quantidade de dado para alimentar esses modelos. O modelo, ele basicamente é um algoritmo que vai treinar e vai aprender com esses dados. Então, muito didático aqui, você acaba alimentando, né,
no caso aqui no paralelo, alimentando esses fornos com uma grande quantidade de dados, e eles transformam esses dados em informação. Né? Quando você entra no ChatGPT e consegue ter uma linguagem natural, uma conversa em linguagem natural, né? Como se você estivesse conversando com uma pessoa, o algoritmo ele já teve essa conversa com milhares de pessoas. Então, quanto mais o algoritmo conversa, ele interage, mais inteligente ele vai ficando. Bom, e aonde é que ele pega essas informações? Né? Esses dados estão armazenados em vários lugares. Tem dados públicos e tem dados privados. Hoje você consegue ter uma inteligência artificial exclusiva para o teu negócio, onde ela vai usar os seus dados e você possa daí extrair informações e transformar essas informações em insights. Então, para o nosso mundo de infraestrutura, você tem 2 tipos de data centers, né, que atuam com a inteligência artificial. Você tem o data center de machine learning, onde a máquina vai utilizar o dado para ela aprender. Então, ela vai utilizar aquele dado como se fosse o forno, transformando aqueles minerais em ferro, aço, seja lá o que for. E você tem o data center de inferência, que é o data center que vai ter a relação de conversa. E a relação de conversa, ela simplesmente passa por 2 coisas. Uma resposta boa e uma resposta que não é boa. Se essa resposta é boa, ele vai aprender que aquela conversa na próxima interação vai ser uma boa resposta. Se a resposta não é boa, ele vai aprender, o modelo vai aprender que aquela resposta não é adequada para aquela pergunta. Então, você tem um data center onde você tem um poder computacional muito forte para poder lidar com esses dados, e você tem um data center com poder um pouco menor para você poder fazer a interação com o usuário. E aí, no momento que ele vai precisar dos dados, esse data center se conecta com outro data center onde os dados estão sendo treinados, onde os dados estão, de fato, armazenados, e busca o dado lá e consegue te trazer isso como informação. Perfeito. Nossa, excelente analogia, Serafim. Ficou muito claro para quem não está familiarizado como a necessidade do data center quando você fala de ter inteligência artificial, quer seja de maneira genérica ou exclusiva com os dados da sua empresa. E agora, sim, com certeza nós devemos ter executivos responsáveis pela área de tecnologia ouvindo aqui o nosso podcast. E eu queria saber o seguinte, a sua empresa ela combina colocation tradicional com projetos build to suit e modelo híbrido. Como esses serviços se integram à estratégia dos clientes e qual o impacto real para empresas de diferentes portes? Silvio, eu vejo esse mercado se segmentando, tá? Hoje, a demanda para um hiperescalar, para o mercado de inteligência artificial, né, para essas grandes big techs, é uma demanda muito diferente de uma demanda para uma empresa de enterprise ou para um mercado de retail, onde você vai precisar de metade de um rack, né? Você vai precisar de 3 servidores dentro de um rack, ou você vai precisar de uma fila com 23 racks, onde você tem mais de 200 servidores, enfim. É diferente do modelo de build to suit. Tá? O modelo build to suit, você vai fazer aquele data center à medida para aquele hiperescalar, para ele poder ou criar um data center de machine learning, né, onde ele vai acumular muito dado e vai treinar esses dados de forma isolada, ou ele vai usar um data center para fazer essa inferência, né, essa relação direto com o usuário. Né? E aí você tem 2 características diferentes dentro do mercado hiperescalar. Esse data center de machine learning, ele pode estar no Brasil, ele pode estar nos Estados Unidos, ele pode estar na África, pode estar na Ásia, ele pode estar em qualquer lugar do mundo. Né? O que vai valer para esse cara eu consigo ter um data center de alta densidade, com alta capacidade e com energia, e um modelo build to suit, onde eu vou usar esse data center exclusivamente para mim, eu não vou compartilhar com ninguém. Sim. Tá? Então, esse é um outro P&L aqui, vamos chamar assim. Sim, outro tipo de investimento, tem outras características de retorno. Bom, os data centers de inferência, eles precisam estar próximos de onde os dados vão ser consumidos. Porque você tem essa questão da latência, você precisa ter, né, um tempo de resposta extremamente ágil, então você precisa ter esse data center próximo da forma onde você vai ser interagido com o consumidor daquela informação. Então, esse modelo hiperescalar, ele tem desde um data center que pode estar descentralizado em qualquer lugar do planeta, que vai ser o data center de machine learning, e tem o data center de inferência que precisa estar próximo de onde o dado vai ser consumido.
tá? Também é importante para esse cara ter um modelo build to suit, porque ele vai fazer o data center dele à medida, ele vai conectar esse data center com milhares de outros data centers onde os dados estão sendo treinados. Perfeito, e partindo esse é um segmento do mercado, e eu vejo esse segmento cada vez mais se distanciando do mercado tradicional de colocation, tá? Porque é um outro tipo de investimento, é um único cliente, né? É um outro tipo de arquitetura que vai ser construído o data center, é um outro tipo de demanda e necessidade específica que vai ser feita esse data center. Porém, você tem outros data centers que são data centers do teu negócio, do meu negócio, um negócio de enterprise, onde você tem os seus dados próprios, né? Onde você eventualmente vai ter a sua nuvem privada. E esses dados precisam estar armazenados em algum lugar e geralmente próximo da onde está a sua empresa, da onde está o seu negócio. Para que você tenha um tempo de resposta adequado para cada tipo de negócio. Então, você vai continuar tendo esse data center de enterprise, né? A proximidade onde o dado é utilizado e consumido é muito importante. Por isso que a presença da Nextstream nesses 5 países, nesses 10 data centers, é fundamental, onde a gente consegue estar próximo dessa demanda, e isso traz para a gente uma vantagem competitiva também. Clientes que operam a nível regional na América Latina também podem armazenar os seus dados em cada um dos nossos data centers. Então, você vai ver, com o tempo, uma segmentação maior, né? Inicialmente, começou grandes hiperescalares colocando dados onde você tinha pequenas nuvens, né? Você juntava uma nuvem pública com uma nuvem privada dentro do mesmo data center, e agora o negócio está exponenciando tão rápido que você vai ver agora data centers exclusivos de inteligência artificial e data centers exclusivos para atender a demanda de enterprise. Entendi. Olha, Serafim, realmente eu vejo todas as possibilidades que vocês oferecem. Eu vou colocar aqui para os nossos ouvintes um link do site da Nextstream. Se você me permite também, o seu perfil no LinkedIn, para as pessoas poderem acompanhar você, suas ideias e, quem sabe, com o maior prazer, em contato com você. Bom, a gente já está indo para o final, só mais 2 perguntas aqui. Então, para você que está nos ouvindo, mais uma vez, fica o convite para você se inscrever no nosso canal e ter acesso à Conversa Controversa, que é a sessão nossa para falarmos de temas um pouco mais polêmicos. Eu vi que você tem uma formação executiva em Harvard, Serafim, no IBGC, e conselhos como o IBF de São Paulo, e IBF, né, de São Paulo, como a governança. Eu queria saber como que a governança e a visão financeira diferenciada ajudam a empresa a se destacar em um mercado tão capital intensivo. Aliás, eu sinto que esse é um grande ponto, né? Se o executivo tivesse uma formação melhor em termos de finanças, até de contabilidade, eles poderiam ter um entendimento melhor das implicações de cada uma das suas estratégias e ações para o negócio, né? Mas você tem essa experiência. Conta para mim como que isso é relevante para o negócio. Sem dúvida, Silvio. Como eu comentei no início da conversa, eu tive uma carreira bastante diversa, né? E eu acabei navegando na área de financeira, na área de negócio, na área de financeira, na área de negócio, e alternando isso. Para mim foi muito importante, porque você acaba tendo uma cabeça de P&L, né? Você acaba tendo uma visão do negócio, né? Você entende os investimentos necessários, qual o retorno esperado daquele investimento. Hoje, a Nextstream é uma empresa investida de um private equity, então isso também ajuda na comunicação. É uma empresa que tem uma governança muito rígida, né? Nós temos conselho, nós temos comitês, enfim, toda uma governança corporativa por trás dessa companhia, obviamente, porque é uma companhia investida. E toda essa experiência, para mim, foi muito importante para poder conseguir destravar, né? Eu sempre falo assim, poxa, o meu grande trabalho, né, é destravar o que está travado, né? Seja no investimento, seja na relação com o cliente, seja na relação com a organização, seja conseguir trazer os talentos necessários para a organização. Então, você consegue... o meu trabalho, né, eu sempre falo assim, olha, eu tenho que tomar 5 a 10 decisões importantes por dia, né? E se eu não estiver bem equilibrado, né, o que vai acontecer? A decisão vai ser mal informada, a decisão pode ter um viés muito forte que, de fato, não é o que está, naquele momento, requerendo, pode ser uma decisão não balanceada, pode ser uma decisão tomada por impulso. Enfim, o meu trabalho como ser humano é garantir que eu estou, de fato, balanceado, né, equilibrado para poder tomar a melhor decisão possível. Sem dúvida, sem dúvida. E realmente, assim, conforme eu fui ouvindo você, eu percebi a importância de você ter uma visão estratégica muito grande, porque quando você fala para mim que você tem data centers com 20 anos de idade, e hoje você está comprando
novos equipamentos e tudo mais, pensando exatamente daqui a 5, 10, 20 anos, como que vai gerir tudo isso. Quer dizer, realmente você precisa ter uma visão muito estratégica, que somente os números e alguém que tem grande capacidade de interpretá-los pode tomar. Então, estava pensando aqui em toda essa sua experiência do negócio com a parte financeira, como isso ajuda, né, Serafim? Eu costumo dizer que o Serafim é um cara que conecta a estratégia na execução, entendeu? Eu não sou nem um estrategista e nem só um executor. Eu acho que eu consigo atuar nas duas pontas. Fiz muito tempo isso na IBM, né? Faço isso com todas as empresas que eu passo. Fiz isso na Scala, fiz isso na Time for Fun, que eu fui CEO. Também faço isso na Nextstream. Muito, muito, muito importante, também toda essa sua forma de encarar o negócio. E me ocorreu uma coisa importante aqui, para alguém para trabalhar no seu tipo de negócio, quais são as competências que acha que um executivo tem que ter para trabalhar com você? Maravilha, ótima pergunta, né? Algumas pessoas me perguntaram isso já ao longo da minha carreira. Eu acho que tem que ser, primeiro, né, uma pessoa que esteja comprometida com o trabalho, né? Eu não vejo outra forma de ter sucesso na vida se não for trabalhando duro. Obviamente, as tuas características interpessoais, né, o teu background, o que você estudou, tudo isso também é fundamental, né, para você ter uma boa formação e poder trazer valor para o que está sendo construído, né? E, obviamente, o networking, né? Você precisa ser uma pessoa extremamente bem conectada, porque hoje ninguém faz nada sozinho, né? Verdade, Eu acredito muito no ecossistema, acredito muito nas relações que você tem, não só com seus colaboradores, mas com teus fornecedores, teus parceiros de negócio e, eventualmente, até com teus concorrentes. Eu acredito, de fato, que o mercado está aí para todos. A gente precisa trabalhar de forma muito bem coordenada para tentar extrair o máximo de valor desse negócio, né? Eu acredito, de fato, no ecossistema e eu acho que isso traz muito valor para o negócio. Então, resumindo, né, trabalhar duro, não vejo outra forma. Não vejo outro caminho. Infelizmente, eu sou de uma geração que é a geração do trabalho. Você ter características interpessoais, né, de fato, que você consiga ter flexibilidade, consiga ter uma visão de longo prazo, você consiga executar no curto prazo. A gente fala de ter uma relação ambidestra, né? Você pensa no futuro olhando no presente, né? Isso é uma característica que muito também na IBM. E principalmente também ter um networking, você ter uma relação muito boa com todo o mercado, porque isso traz muito valor para o nosso negócio. Então, assim, uma pessoa para trabalhar comigo precisaria ter essas 3 características. Não, sem dúvida. Eu estava lembrando que eu até recentemente as pessoas que trabalharam comigo na área de computação, eles fizeram um grupo ali, a gente está revisitando pessoas da década de 80 e de 90, revendo, melhor dizendo. E uma coisa que eu mais lembro é que eu fui muito feliz na área de computação, dessas 2 décadas aí que eu trabalhei, mas realmente é uma área de muito trabalho, mas é um trabalho que me deixou muito feliz ao longo desse tempo. Você está com quantos anos, Serafim? Eu estou com 50 anos. 50 anos. Então, você está novo. Eu estou com 59. Mas, assim, realmente é uma eu tento me manter novo, né? Justamente pelo que eu te falei, né? Ter o equilíbrio entre a vida pessoal, a vida profissional, você está bem com você é mesmo, casado, tem filhos? Né? Você é casado, tem filhos. É importante ter uma vida bastante balanceada aqui para poder você tomar as melhores decisões. De novo, né? São decisões importantes que você tem que tomar ao longo do dia, você foi confiado para isso, e é o teu trabalho, né, como executivo, tomar sempre a melhor decisão, olhando o cliente, olhando o investidor, olhando os outros stakeholders, para que você possa tomar uma decisão balanceada. Não, sem dúvida. E acho que essa é interessante o que você está dizendo, porque realmente não adianta ter, vamos dizer assim, o balanço só no lado empresarial, a parte pessoal também tem que estar equilibrada para que você possa até ter essa condição melhor possível para a tomada de decisões. E para finalizar, Serafim, com certeza nós temos alguns jovens aqui que também estão ouvindo o nosso podcast. Eu queria saber o seguinte, para um jovem, um cara que está começando na carreira, você já deu algumas dicas aqui das competências para trabalhar com você, mas para quem está começando, o que você sugere para que esse jovem tenha uma trajetória tão bem sucedida quanto a sua? Silvio, eu adoro essa pergunta, né? E eu levo muito em consideração as gerações, né? Eu sou de uma geração que nós aprendemos com os nossos pais que para ter sucesso na vida você tinha que trabalhar muito. Sim, né? E o mundo de hoje não tem essa realidade. Nós estamos num mundo completamente diferente do mundo que nós fomos criados. Então, eu vejo muito para essa juventude, né? Uma característica que eu acho que é fundamental é você ser curioso.
né? Porque você não precisa ser especialista só numa coisa. Você consegue ser curioso, você tem acesso à informação qualquer, né? A gente já falou aqui do ChatGPT, tem outras AIs aí muito poderosas, e você consegue utilizar essas ferramentas aí para que você consiga suprir a sua curiosidade e você consiga descobrir novos caminhos, né? Eu acredito muito no futuro né, dessa garotada aí que está por aí. Imagino, né, eu tenho um filho de 14 anos, tenho dois aqui de 15, 16, e eu olho para eles e assim, eu não consigo me ver neles, né, porque eles são de outra geração, eles nasceram com a internet, né, eles têm acesso a muito mais informação do que a gente teve, né, ao longo da nossa vida, e eu trato de estimular a curiosidade deles, né, porque eu vejo muito essa questão da curiosidade aí como o sucesso aí das próximas gerações, aí dos próximos profissionais. Eu não tenho dúvida. E acho também, eu acrescentaria como orientação para as novas gerações, a gente que vem dessa geração muito focada no trabalho, o trabalho também, eu sei que hoje existe o YouTube, tem Instagram, tem TikTok, você se expressa muito, mas o trabalho também é uma grande forma de você se expressar. Então, com essa curiosidade que você falou, as pessoas entrarem fundo em vários temas, com certeza vão também sentir essa autoexpressão, isso faz um bem danado para todos nós. Tem uma última pergunta aqui que me ocorreu. Nós falamos aqui por quase uma hora e eu vejo que você falou de uma maneira, pelo menos comigo, assim, muito serena, muito pautada e tal, e eu prezo muito pela serenidade no ambiente de trabalho como uma forma de você ter produtividade. Você realmente é sempre bem sereno, bem controlado assim, ou tem hora que realmente o seu jeito é um pouco mais dinâmico? Como é que é isso? Não, eu tenho um jeito dinâmico, tá? Eu vou ser honesto aqui, não vou dizer que sou sereno o tempo todo, mas eu procuro ser sereno o tempo todo, né? Eu procuro refletir sobre as decisões, procuro consultar outras pessoas sobre uma decisão importante. Obviamente que problemas acontecem todo dia, né? Algumas coisas me deixam chateado, por exemplo, quando você tem uma ingerência de uma atividade, ou quando você tem uma displicência sobre um tema, isso de fato é uma característica ou um fato que me deixa bastante frustrado, né? E é uma coisa que eu tenho pouca tolerância, sendo muito transparente. Porém, incentivo muito, né, com que as pessoas elas abracem os seus desafios e façam o trabalho da forma que elas acham melhor fazer, porque o meu trabalho como gestor, como líder, é garantir que eu estou com a melhor pessoa na função apropriada para aquela pessoa. Exato. Você não pode esperar de todo mundo um resultado igual. Cada pessoa tem características diferentes, as atividades são diferentes, então você precisa colocar a peça certa no lugar certo. Com certeza. Mas acho que você está falando, sabe, Serafim, me lembra muito do Tele Santana, que ele também era um líder servidor. E eu lembro que uma vez ele estava dando uma entrevista, o repórter estava dizendo por que ele implicava tanto, né, com as coisas e insistia muito nas cobranças com os jogadores e tal. E o Tele falou, eu te explico. Ele subiu no gramado do Morumbi e mostrou para a repórter o seguinte, que ele falou o seguinte, que quando eu vou falar com o jogador, eu quero mostrar para ele que ele está com o uniforme certo, está alimentado, dormiu bem, a grama está cortada no tamanho certo, as linhas estão demarcadas no tamanho certo, a rede está no lugar certo. Então, quando ele faz alguma coisa errada, ele que tem que se aprimorar para corrigir, porque as condições ele tem. Então, eu acho que, inclusive, você ser uma pessoa um pouco mais dinâmica, mais cobradora, é um complemento de você ser um líder servidor adequado para realmente as pessoas entenderem que tudo que você oferece é para que os resultados aconteçam e você dá as condições para elas, não apenas materiais, mas também de formação para isso. Então, acho que complementa bem o que você disse de ser um líder servidor. Está perfeito essa analogia, adorei. Muito vou boa. usar, obrigado. Não, claro, sem dúvida. Serafim, sou eu quem agradeço muito a você pela sua participação, pelo seu tempo aqui conosco no podcast do canal O Executivo, a sua forma tão didática de explicar as coisas, de apresentar a empresa. Tenho certeza que teve um valor enorme para a nossa audiência. Então, muito obrigado pela sua participação no podcast do canal O Executivo. Silvio, eu que agradeço a oportunidade, né? Desejo aí para você e para todos os seus ouvintes aí um ótimo final de ano e vamos para cima que tem muita coisa para acontecer nesse setor. Com certeza, vamos para cima. E a você que ficou conosco até agora também, meu muito obrigado. Quinta-feira que vem, 19h30, mais um episódio do podcast do canal O Executivo. E, claro,
deixo mais um convite aqui para você se inscrever na nossa Conversa Controversa, que eu vou começar daqui a pouquinho. Um grande abraço a todos e vamos em frente. Um abraço. E, Serafim, começamos então a Conversa Controversa. E a minha primeira pergunta é a respeito do fato de que a lucratividade dos data centers de inteligência artificial ela foi questionada pelo CEO da IBM, o Arvind Krishna, que declarou recentemente que não há como os hyperscalers, né, os hiperescalares, como você mencionou, lucrarem com o ritmo atual de investimentos em data centers por causa dos custos de infraestrutura. Você concorda? Isso coloca em xeque todo o boom de inteligência artificial ou é apenas uma visão conservadora de quem ficou para trás?